talk é sobre essas tendências e novidades que a gente tem aí de e-learning. Qual é o objetivo aqui? É compartilhar um pouco das tendências, as tecnologias e novidades que existem no universo da aprendizagem atualmente aí de e-learning, tá? Falar sobre mim de novo, cientista da computação, sou desenvolvedor de software, cofundador aí da Lefa, tenho experiência aí com ambientes virtuais no EAD da UFSC e também a área de membros que a gente fez aqui na Lefa, né? E, obviamente, sou apicultor nas horas vagas. O que eu trouxe aqui? Basicamente, destaquei o que a gente já tinha falado em um outro talk, algumas tendências e novidades. Aí eu explico de novo, ó, não são realmente novas essas novidades, coisas assim que surgiram do nada, mas sim são uma evolução de tendências que já existiam e elas acabam se consolidando ou acabam vindo de outros anos que ali não deu muito certo e agora está começando a aparecer mais, né? Está começando a ter mais larga escala. Então, LXP, Mobile Learning, eu falei sobre até Mobile First, mas na verdade existe um termo, né? É bom trazer os termos aqui, acho que é legal trazer isso para vocês, que o Mobile Learning é um termo mais correto aí para esse conceito de tipo aprendizagem nos celulares ou nos smartphones, né? Aprendizagem híbrida, que eles usam outro nome, eu vou falar também. Inteligência artificial, de novo, eu vou trazer. Tá, uma coisa que aconteceu da outra vez é que eu acabei passando rápido, assim, por cada um aqui, a ideia é que eu passe em cada um desses, tá? E a gente vai discutindo um pouquinho mais. Inteligência artificial e as aplicações que a gente tem. Gamificação, de novo, né? Daí, micro-learning e nano-learning, que é uma coisa que daí a gente falou sobre ali, mas não sobre o nano-learning, até um pouquinho a diferença de cada um. E realidade virtual, e também, na verdade, um pouquinho de realidade virtual aumentada, que a galera está se divertindo aí usando no Google Talk, no Gtalk. Tá, não sei se alguém já tinha ouvido falar sobre o LXP, LMS, tá? Para mim, assim, né, tô dizendo que é uma evolução. A ideia é que ela possa oferecer benefícios adicionais, tá? E assim como a gente tem interfaces lá que são projetadas para sistemas, normalmente tem a questão da UX, para sistemas, né? O que a gente projeta. A evolução, né, do e-learning seria isso. Seria ter um ambiente ali muito mais montado para aquele curso ou para aquele aprendizagem específico. Então, aquele trabalho que a gente faz de um fluxo de negócios do software ser pensado, né, remodelado para que atenda corretamente aqueles fluxos com telas e tudo mais, aqui também acontece na questão do e-learning, tá? Então, a gente hoje fala de LMS, provavelmente vai cada vez mais falar de LXP, né? Como é que vou falar isso? Mas e é interessante para a gente porque é mais customizado. Aqui vai haver muita customização, ao contrário do outro que não tem essa customização e essa elaboração, tá? Para quê? Para trazer conteúdo mais personalizado, uma estrutura mais intuitiva e maior possibilidade de interação, tá? São coisas ali que a gente não vê no uso comum, mas se for pensado, se for feito um trabalho de UX, é um trabalho de UX nessa jornada de aprendizagem do aluno, tá? O aluno tem mais liberdade de escolher os caminhos de aprendizagem e o sistema ele vai interagindo com ele. Eu botei aqui como exemplo, tá? A Netflix que, conforme consome, ele altera as recomendações e tudo mais. Então, isso é uma forma, é só um exemplo, tá? De tipo, é pensado para aquilo, ele absorve dados ainda e faz uma experiência diferenciada para você. Tem outras iniciativas que também fazem isso, mas a ideia é isso, é fazer algo muito específico, né? Muito personalizado ali, trazer uma experiência única para o aluno, tá? Então é um termo para a gente guardar aqui. Mobile Learning, eu falei antes, tá? Que era First Mobile, que é o que a gente fala, mas na verdade o termo mais adequado, Mobile Learning, a ideia é que está sendo realmente a maior parte do uso para isso. Eu não preciso nem botar muita coisa aqui porque a gente já tinha falado, mas a maior parte do uso que está sendo feito hoje para e-learnings, né, ou LMS, está sendo feito com o celular e ele vai se encaixar um pouco mais na rotina do pessoal, né, das pessoas, do aluno. E a ideia é o quê? É usar pequenos intervalos de tempo, né? Assim, óbvio, né? Ter todo o curso, poder ver todo o conteúdo, ele ser pensado para ser mobile, né? Para ter ali a interface que dê para ver no celular, mas tem um comportamento que é diferenciado. As pessoas já não querem mais sentar numa tela grande, já não querem ver, já não querem deslocar para um espaço dentro do quarto, tal. Nem tem, às vezes, um espaço adequado. Elas querem aproveitar intervalos de alguma atividade para ver aquele curso, para fazer aquela aprendizagem. Vou chamar de aprendizagem, pode ser um curso, pode ser um treinamento, pode ser aprender uma técnica profissional nova, tá?
mas ele vai fazer isso em algum momento. E não só a tela tem que ser na questão não só visual, mas também ele tem que estar entendendo que vai ser feito em alguns períodos de tempo, às vezes. Vai ser feito no celular, em períodos de tempos ali, para aproveitar esses intervalos. Tá? O que eu percebi depois, assim, daí não deu para trazer talvez lá na conclusão eu consiga falar um pouco, mas é o seguinte, tem várias iniciativas, microlearning, nanolearning, tá? Essa aprendizagem mais rápida, elas meio que estão sendo respostas a um comportamento de aprendizagem que a gente está tendo, que essa geração está tendo, que é o uso do celular, uso rápido e em pedaços. Por exemplo, já estava se falando em mobile learning antes, depois, cara, não dá para a pessoa vai pegar um conteúdo, o cara nem sabe onde está mais dentro daquela aula. Aí o cara vai dando pequenas pílulas ou pequenos conceitos, e daí começou a surgir a necessidade. Óbvio que também isso veio das redes sociais e tudo mais, né? Só que está se encaixando. Então são várias iniciativas juntas estão tentando responder essa necessidade de pequenos aprendizados rápidos. Então há uma necessidade de eu usar o tempo que eu tenho entre, sabe, deslocamento para pegar um conceito. Pô, não vou assistir uma aula de 2 horas, não dá. Mas algo de 15 minutos talvez dê. A gente observa, sei lá, eu vou tirar as plataformas grandes, tá? Se for pensar em um curso gigante, ou um curso até aberto, sei lá, no YouTube, os caras, eles fazem, às vezes, cortes, tá? Que daí depois eu fui ver que isso não é exatamente um microlearning, mas eles fazem alguns cortes. Tu tem um curso, tem um conteúdo, mas tu tem um pequeno resumo, sabe? E aquilo gera, às vezes, um engajamento, tá? E o cara vai pro curso. Então, às vezes, tu quer, sei lá, quer estar se deslocando, tu quer pegar alguns conteúdos. Tu vai lá e acessa só aquela informação. Tu, em vez tá no YouTube, tu cara tem um canal, em vez de tu acessar o curso dele inteiro, tu acessa só aqueles cortes daquele conteúdo, daquela playlist. Mas aqui daí é importante dizer que não é só questão do tempo, mas nem falei aqui, né? Mas a parte da interface do mobile é uma parte muito importante, as funcionalidades, até, sei lá, uma funcionalidade de um player que não volta no time correto ali, que tu não tem como manter esse histórico muito bom, já é ruim, sabe? Sei lá, exemplo, a minha irmã estava escutando audiolivro. Não sei o que era no YouTube ou no canal, no e-book, né, que ela usava lá no carro, que ela usava durante a viagem, né, de trabalho. E não voltava, ela ficava a pé da vida, porque ela nunca sabia onde ela estava. Então, um player tem que se adaptar. Esse player, né, vai ter que ser mobile, no caso para audiobook, né, e ele tem que sempre salvar o lugar, porque o entendimento não é que tu vai assistir o vídeo completo, vai parar para ver 1 hora. Não, é que na verdade tu vai ver talvez 5, 10, 15, meia hora, mais 5 minutos, é picado. Então, tem que ter funcionalidades básicas, óbvio, tem que ser visual também, se for vídeo, né, ou imagem, né, ele tem que ser adaptado ali ao mobile e também essa situação de poder parar e começar, tá? Ok, aprendizagem híbrida, que eu descobri, daí a ideia é trazer alguns termos para vocês, que eu chamo de blend learning. Qual é a ideia? Eu já tinha falado, de novo, não quero ficar repetindo, né, que eu já tinha falado, mas é uma mistura das duas coisas para se complementarem, né, a trazer a parte que a gente tem de coisas assíncronas, por exemplo, né, da aprendizagem remota, ou e-learning, para auxiliar a questão que é síncrona, que tem que estar lá com o professor e tudo mais. A ideia até principal, na verdade, é trazer uma redução de custos, né? E trazer talvez aí mais autonomia para o estudo, para o estudante poder avançar um pouco mais na velocidade dele e não só na velocidade daquela coisa que é presencial, parada e tudo mais. Então, isso melhora ali o contato também do professor com o aluno, porque ele pode estar acessível através de um fórum, acessível através ali da plataforma, né? Ele pode tirar dúvidas com a sua própria turma. Então tem outras vantagens, né, do e-learning, que daí era legal trazer presencial. E óbvio, o presencial acaba se tornando muito mais ali para o professor uma coisa como se ele fosse um consultor, né? Ele vai lá e vai conversar, vai tirar dúvidas, né? E vai fazer uma aplicação já, não vai fazer o conteúdo base sempre, eu tenho que ficar revisando o conteúdo base, né? Então, as coisas elas se mesclam para trazer o melhor dos dois mundos. Óbvio que a gente tem exemplos aqui, não vamos entrar nos exemplos que os caras conseguem juntar o pior dos dois mundos, mas a ideia aqui é que possa trazer o melhor dos dois mundos para ter essa escala até, né, de possibilidade de ensino, onde a gente mistura as coisas, né, tenta trazer um pouco dos dois mundos ali e conseguir ganhar escala, redução de custos e melhorias para o aluno, né, forma de melhorias ali de ter essa aprendizagem. Posso dar um exemplo? Pode, se vocês trouxerem exemplos é legal. Então, eu peguei a primeira turma da UDESC na pandemia, né? Verdade. E eu tive vários exemplos de como fazer e não fazer as coisas, dependendo do professor, resumidamente. Mas um que eu gostei bastante, que era o professor que dava aula de Power BI e né, análise de dados, ele fez o seguinte, ele dava as aulas, né, síncronas e deixava gravado, porque era obrigatório deixar gravado. E ele criou um grupo no Discord
E as pessoas iam colocando as dúvidas, quando ele podia, ele respondia, ou as pessoas iam se ajudando a tirar as dúvidas umas das outras, né? E foi o único professor que fez isso. E aí era legal porque daí ele colocava tipo conteúdos complementares e coisa e tal. E aí quando chegava na outra aula, né, tipo no caso, né, no nosso caso era uma matéria de Power BI, e quando o professor dava essa aula presencial, ele precisava ficar repetindo muitas coisas, porque alguém não entendia alguma coisa no meio do negócio, entendeu? Sim. E aí, quando estava gravado, era só tu abrir o vídeo e voltar para a parte que tu tinha feito E cada um errado. tem a sua velocidade, né? E aí, tipo, errei um negócio e não sei aonde. Aí tu vai lá, volta, vai refazendo os passo a passo com o professor. Ah, tá, então era aqui. E aí tu sabe, e se tivesse alguma coisa que realmente não tivesse não tivesse dando certo, aí tu ia pro professor, e daí as dúvidas eram mais certeiras, assim, sabe? E o professor falou que ele conseguiu atender muito mais alunos nesse formato, né? Do pessoal acabou fazendo as coisas mais rápido do que quando ele dava aula presencial, por exemplo. Sim. É porque ele acaba a parte de reproduzir informação repetitiva, assim, ele terceiriza para a parte e-learning, para a parte de um vídeo. E a parte de, tipo, começar a aplicar aquilo no exercício, alguma coisa, aí ele vai auxiliar. Porque aí é um passo acima, né? Uma capacidade cognitiva um pouquinho acima do que só ir lá e absorver aquele conteúdo. A pandemia acabou quebrando, né, alguns muros, algumas barreiras aí, porque houve necessidade, mas já existia antes, né? O pessoal, sei lá, o pessoal de muito de pós é assim, né? Acaba fazendo uma coisa presencial e muita coisa assíncrona, né? Muita coisa da forma EAD. E a gente viu isso acontecer assim, o pessoal gravava e disponibilizava, e, poxa, daí tu percebe que, cara, é muito mais vantajoso, né? Porque tu pode gastar um tempo, óbvio, tem que ser alocado, tem que ser pensado no currículo, mas é muito mais vantajoso tu poder ir lá e ver aquele conteúdo na tua velocidade e talvez ir aplicar com o pessoal em algum momento. Acho que na pandemia não teve, né? É tudo realmente online, né? Só depois da pandemia que o pessoal começou a fazer um pouco dessas duas coisas. Cara, né, eu só não queria trazer, mas já que estamos falando de exemplo, um exemplo ruim, né, de fazer um blend ali, é tipo fazer uma aula gravada, me deram um exemplo nesse final de semana ainda, usar uma aula gravada, mas só de fazer todo mundo ir na sala e disponibilizar na sala através de um tutor. Nem o professor, né? Então é um péssimo exemplo de como fazer isso. O professor vai lá, não libera a aula, só libera, remota, o professor não está na sala, ele manda, e a pessoa vai lá e só pode assistir naquele horário. E aí tu não pode, não é nem gravado, tá? Disponibiliza o vídeo ali, tu assiste o vídeo naquele período. Então, totalmente não produtivo, tá? Conseguiu unir o ruim dos dois mundos. O ruim dos dois mundos, exatamente, sabe? E que é para saber o contrário disso, mas já que estamos trazendo exemplos. Ok, agora. Mas vou colocar um contraponto em relação a isso, tá? Tem gente que não sabe lidar com remoto. E aí, essa abordagem ali, apesar de parecer ser ruim, ela força a pessoa a assistir, ainda que seja de uma forma ruim, entendeu? Então, tem essas questões e é um problema bem real, assim, tá? Muita gente não sabe lidar com horário livre, assim, tipo, tem que ter hora bunda cadeira Eu vou te marcada ali perguntar para se esse mesmo comportamento aí tu acha que vai acontecer só no que é o híbrido ou remoto, ou também deveria acontecer também acontece presencial. Normalmente eu percebo que é um comportamento que também acontece no presencial. Tipo, se o cara vai fazer um trabalho, ele acaba, sabe, aquele negócio do estudante fazer no último dia ali, no último minuto do dia anterior. Sim, mas ainda assim tem uns prazos mais cadenciados e definidos. Na hora que tu deixa tudo meio livre, e-learning, assim, demais, tem gente que não sabe lidar porque fica liberdade demais, sabe? Talvez. Aí de Tem novo, né? hora, Tem que saber tem juntar os hora dois que mundos. assistir vídeo no 2x, tu não dá conta de assistir tudo no tempo que deveria ainda, então. Aqui acho que é tipo o que o Sérgio falou também, tipo, cara, tem gente que tem problema, mas às vezes tem que dar uma direção. E às vezes, mesmo no presencial, essa direção não consegue ser dada. Então o cara tem alguns problemas extras, mas o EAD tem algumas dificuldades a mais. Então o híbrido, ele tem que conseguir conciliar isso, né? E aí eu vou dizer que é engajamento, né? Tem que conseguir engajar o cara, né? Aqui a gente falando mais tipo de curso, infoproduto e tal. Então tem e-mails, quanto infoprodutor a gente conhece aí que o cara faz um curso que é grande, que é extenso, às vezes é coisa complicada, chata até,
porque, sei lá, é para concurso, né? A gente fala muito de coisa legal, né? Mas às vezes é para concurso. E os caras engajam online, cara. Engajam o pessoal online, sabe? Mas aí é quebrar algumas barreiras ali, ter uma forma de conduzir o aluno. Claro, isso aí traz um pouco o que a Tati, acho que comentou, né? Questão do Discord, né? Foi Tati que falou, né? Que tinha aula que fazia o Discord lá, usava o Discord para comunicar. Sim. E daí é legal por causa disso, né? Faz todo mundo tá no mesmo passo, daí fomenta a discussão, porque senão um que tá lá no final não vai discutir com o cara que tá no começo, nada a ver, né? Então, são formas de engajamento, né? Tu tem o grupo, né? O grupo E às vezes assim também, é tipo, botar o ritmo, professor né? explica 10, 15 vezes, tu não entende. Aí outra pessoa fala a mesma coisa, ela muda uma palavra e aí, então era isso. E daí Isso é um tópico pro próximo. Desculpa. Não, só para poder. O próximo aqui, que é de inteligência artificial, já que tu citou, que realmente a inteligência artificial ela tem essa capacidade, às vezes, de explicar para o aluno no nível que ele está, ou da forma com que pode ser melhor para ele. Vai ser diferente para mim, para ti, para o Rover, para o João, daí ele pode nivelar isso e falar de uma forma diferente. Como você falou, um aluno, alguém fala diferente, então a inteligência artificial tem uma pegada assim que ajuda muito, tá? Assim, ó, de todos, né? Eu já falei, tem uma convergência dessas tecnologias, o motivo para elas serem uma necessidade para esse ano, para o ano que vem. Mas com toda certeza a inteligência artificial é o que realmente traz mais inovação aí, tá? Eu pontuei algumas coisas aqui só para trazer para vocês. Há outras 1001 possibilidades, né, que estão sendo estudadas e tudo mais. Mas a questão é de usar a inteligência artificial dentro do e-learning, do ambiente de aprendizagem, como tutor virtual, né, como a gente está colocando na sua própria plataforma, avaliações automatizadas, tá? Gerar conteúdo personalizado, aqui entra um pouco o que eu falei ali para a Tati, que, o cara não entendeu, tá? Ou aquele cara tem uma outra pegada, é um cara muito... explicar para um cara de 18 anos hoje é diferente de explicar para meu pai que tem 60 ela vai pedrada, 68, sabe? Então ele pode fazer essa personalização de conteúdo, o professor, né, ou ali a própria inteligência artificial pode fazer isso e vai ajudar a basear em exemplos, né? Eu posso dizer assim, olha, eu sou um senhor de 65 anos, explique para mim o que é tal coisa. Ele vai, né, conduzir a aprendizagem mais para aquele perfil, tá? Aí a gente fala em inclusão e acessibilidade, né? Por isso também, porque eu vi um exemplo que assim, nossa, muito bom, cara. Se alguém tem alguma perda visual, tu pode pedir para a inteligência artificial descrever a imagem que está sendo vista. Óbvio que nem não, ChatGPT, são outras coisas, mas pode ser feito algo desse gênero. Então, o pessoal está utilizando, tá, inteligência artificial para melhorar isso para os alunos. Aprendizagem de idiomas é um bom exemplo também, porque estava assim, cara, tá, mas como é que usa? Eles estão usando para fazer a prática, né? Para poder validar se aquilo que tu está falando, para poder fazer uma conversação, óbvio que via texto, mas dá para te treinar ela para ficar numa situação real, digamos, uma situação real de um hospital, tu está treinando lá uma pessoa para fazer um curso específico de enfermagem internacional, e daí tu monta um perfil, monta um prompt e começa a interagir com aquela pessoa naquele idioma, com aquela linguagem específica, e tu começa a ter uma forma de conversação, né? Só que via texto, né? Então, e várias outras coisas também estão sendo utilizadas. Assim, é uma coisa que eu não estava vendo que o pessoal podia utilizar isso, né? Já utiliza. E Big Data, né? Para análise aí de aprendizado, que é uma coisa que daí a gente sabe também, um pouco mais aí, são as instituições maiores, né? Normalmente é quando é um curso, uma faculdade, algo assim, eles utilizam esses dados para retroalimentar para o aluno, ou para o curso, ou para o entendimento também. Eles botam também inteligência artificial para fazer esse tipo de análise e de como conduzir o curso também. Isso não é diretamente para o cliente, não para o cliente, para o aluno, mas às vezes vai retroalimentar a equipe de educação. Fala, senhor Thiago. Boa, cara. Inclusive do tutor, né? O tutor personalizado, né? O conteúdo personalizado. Tem uma startup aqui de Florianópolis chamada Tutor Mundi, que eles originalmente conectavam alunos com dificuldades, né? A tutores, pessoas mesmo, então substituindo ou aumentando a escala disso com a integração com o ChatGPT. Muito parecido com o que a gente fez no Nest Day, mas com a diferença de que no prompt, a partir do momento que o cara aperta o botão lá, esse prompt vai junto todo o histórico do aluno.
Então, as dificuldades dele, tipo, e às vezes tem alunos que estão na plataforma já utilizando há 2, 3 anos. Então eles conseguem ir em nível de personalização muito a gente tá falando, grande, né, cara? a gente fala de personalização, ao mesmo tempo consegue fazer algo genérico, né? Entender uma coisa do curso, né? Fazer uma análise também do curso. Exato. E o caso de uso lá do The Members, além do chat, era também, tinha alguma coisa de criar uma jornada personalizada de aprendizagem, né? Uhum, sim. Nem entrei no mérito aqui, mas também dá para fazer isso. O pessoal usa gamificação também, outros. Acabam que todos estão tentando fazer isso. Melhorar a aprendizagem através de engajamento e ficar com o cara mais conectado ali. A inteligência artificial faz alguma coisa, a gamificação faz outra, sabe? A questão do microlearning também, para trazer esse engajamento, sabe? Para estar com o cara ali próximo e personalizado, né? Uma coisa muito para ele, assim. Eu acho que aqui, tanto para o e-learning, mas como também para serviço, né? A gente está por dentro, saber quais são as integrações das ferramentas, vai abrir muita porta, sabe? Uhum. Acho que isso aqui, cara, a software house que não tiver isso aqui tatuado na testa, cara, nos próximos anos não vinga, sabe? A gama de coisas. A inteligência, para quem a inteligência artificial é o que está mais assim, tá mais destacado aí, que o pessoal está mais utilizando. Até a gente está utilizando pouco porque é muito recente, né? Mas com toda certeza, nos próximos anos, assim, cara, vai virar uma ferramenta básica para suprir várias coisas que a gente. Às vezes tinha uma ferramenta tinha um certo déficit, sei lá, chatbot, né? Como a gente vê que, tipo, não funciona direito e tal. Hoje tu vê que funciona muito melhor, né? Com inteligência artificial, com o chat GPTs, assim, ou similares, né? Exatamente. Ok, seguindo aqui, gamificação. Já falei de gamificação, já está aí maçante das vezes que a gente falou. Mas, de novo, isso aqui é uma coisa que veio para ficar aí nas plataformas de e-learning. A ideia aqui é trazer para vocês alguns pontinhos a mais, insights que eu tive, que foi o seguinte: não é só diversão, tá? Porque o pessoal fala gamificação, é game. Não, não é isso. Não é esse o objetivo. O negócio é gerar motivação e engajamento. Então, a gente, na verdade, vai ver gamificação em várias plataformas que não tem cara de gamificação, mas elas estão ali, de alguma forma, gamificando a jornada e tal, para trazer essa motivação e engajamento que são necessários, tá? Através de troféus e tabelas de classificação, então é utilizado muito isso ainda. Daí a gente pode dizer que pode ser um regime mais colaborativo, um pouquinho mais de ter concorrência ali, né? Mas a ideia é trazer isso, troféu, emblemas, insígnias, esses níveis, né? Faixas. Mas é isso, é uma forma que a gamificação utiliza muito. Aprendizagem interativa e gratificante. Então, sei lá, aí falando do Duolingo, né? É gratificante, é legal, é muito gamificado e é a questão do jogo mesmo, sabe? Mas, de novo, não é só a diversão. Eles trazem essa mesma sensação do jogo, só que para um ambiente de aprendizagem. Daí fica muito distante, às vezes, de uma sala de aula comum, mas eles estão abordando essa questão de ser gratificante, ser legal, aprender. Utilizando aí muito mais os mecanismos de design ou design de jogos, eles vão ser muito mais inseridos dentro dessas plataformas. Então, quando o pessoal realmente tem uma pegada de gamificação, tu percebe que muda um pouco assim o visual, né? É colocado um pouco mais de empenho na arte ali, na questão visual e na jornada também. Não, aí, de novo, ele se complementa com a questão do UX. Se você for falar lá do ambiente de aprendizagem com uma experiência diferenciada, a gamificação se junta com isso, né? Eles se complementam. Mas a ideia é essa, trazer muito mais questões visuais de design ou, né, de rotinas de jogos, assim, né? Trazer isso para dentro da plataforma. E atrair, né, pela interatividade. A questão de um e-learning padrão que tu só assiste um vídeo para o Duolingo é uma diferença absurda, porque tu interage muito mais. Então, eu absorvo aquele conteúdo, ao mesmo tempo que eu absorvo, eu já o pratico. Então, essa interatividade é uma coisa da gamificação. Então, tipo, realmente não é só diversão. Tem uma interação, tem uma jornada diferenciada, tem elementos de design não conhecidos. Cara, isso já começa a ficar muito gamificação, sabe? Já começa a trazer uma experiência de game, assim, sabe? Então, estava muito associado ainda para mim a questão de jogos e tal, mas não, na verdade, ter uma interatividade forte já é uma forma de gamificar a jornada de aprendizagem, tá? Agora vem umas coisas legais aqui, que é o microlearning, tá? A gente passou rapidinho aquele dia, por isso, mas por isso eu quis trazer aqui mais algumas coisas. Então, a ideia é o seguinte, tá? O microlearning, ele são pequenas peças de informação. Ele é uma peça, tá?
ele é bem determinado e muito específico, tá? E muito específicas ali, essas peças, né, esses conteúdos. Cara, é para o consumo rápido e em um momento determinado também dessa jornada. Não é para consumir, não é aleatório, assim, tu tem que estar em um momento adequado. Não são cortes, né, ou pedaços, assim, tá? Elas são mais peças mesmo, completas por si, tá? O microlearning é um conceito ali todo formado, tá? Então, um corte, às vezes, se ele tiver aquele conceito ali, beleza, mas se for só um corte, um picado, não é isso, tá? Normalmente são textos ou objetivos ali, tudo muito curto, tá? E, cara, o microlearning, ele traz engajamento, né? Então, a gente tem... o microlearning, ele, né, é difícil dar tempo, né? Mas, sei lá, uma coisa entre 1 minuto e 10 minutos, não sei. Mas ele vai estar nesse tempo aí e enxuto, né? Isso é realmente muito curto. Seja um vídeo, seja um texto, seja um áudio. A ideia é que seja isso. O microlearning, ele vai te trazer toda uma peça de informação, tá? Aí... falando de nanolearning, que daí também foi por isso que eu queria trazer para vocês, cara, o nanolearning é menor ainda. Aí, aqui está mais parecido com o que a gente vê no TikTok, no Reels e tudo mais, aonde aí são pequenas pílulas mesmo, tá? O pessoal também chama de instant learning, tá? Isso. Então, eu achava que o pessoal estava chamando isso de microlearning, mas não, estão chamando isso de nanolearning. O microlearning é outra coisa, é os vídeos de 10 minutos, é uma coisa um pouquinho maior, assim, tal. O nanolearning aí é um negócio realmente muito, muito pequeno, passando rápido, é tudo rápido, sabe? E daí aqui pode ser que não seja um conceito, tu não vai pegar o conceito completo, mas vai te dar realmente uma pílula, uma sacada daquilo ali, e vai, de novo, isso aqui também, assim como o microlearning, vai trazer engajamento, vai te levar para o lugar onde vai receber o resto da informação. Então, é uma coisa que é um pouquinho diferenciada do microlearning por isso, tá? Por ser até mais curto, tá? N exemplos aí, a gente está vendo isso muito nas redes sociais, tá? N exemplos disso aí. O pessoal da educação está trabalhando dentro dessas plataformas de redes sociais com isso. Assim, eu falo educação, falo ensino médio, falo ensino superior, falo curso, treinamento, tá? Isso dentro de empresa também, para treinamento empresarial, a gente vê os caras falando de Scrum em 1 minuto. Tá? Eu achava que o pessoal falando, aprenda Scrum em meia hora, e os caras, isso aí já não cabe mais, os caras estão fazendo em 1 minuto. Dando um nano, óbvio que é um conceito, depois, às vezes, tem um vídeo um pouquinho maior ali. Realidade virtual, tá? Aqui, vamos falar um pouquinho de imersão e sobreposição. A realidade virtual, ou então, realidade aumentada, tá? Podia ter botado barra, uma coisa, barra outra. Ainda há espaço para isso, tá? Para aplicações específicas. Isso não é, de novo, não é uma novidade, é algo que surgiu esse ano, não, já acontece há muito tempo. Só que ainda há espaço. Tá? Há espaço para isso. Não, a gente, algumas promessas ali nas concretizadas, a gente não vai ter o meta funcionando, não é agora assim, não é nesse momento, mas ainda há espaço para esse tipo de trabalho. Normalmente são bem específicos ali, para proporcionar, né, uma experiência de imersão no aprendizado, tá? Então, não é todo lugar que precisa, não é todo curso que é necessário, mas alguns momentos específicos, algum conteúdo específico assim como também, de novo, a sobreposição ou a imersão ajuda no aprendizado, às vezes até com uma questão ser prática ali, né? A gente, sei lá, eu vejo em até jogos, acontece muito mais, talvez a realidade aumentada acontece muito mais com jogos, eu vejo muitos jogos de aprendizagem, assim, eles utilizarem já muita sobreposição no celular do mundo real com ali o virtual, para fazer não só o game, mas também algumas coisas de aprendizagem. Então ainda há espaço para isso, e ainda está acontecendo, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho também. Ok, quase finalizando aqui, alguns termos para a gente saber aí, que eu vi também que são interessantes para a gente ficar sondando. O Just-in-Time Training, que é o JIT, acho que é assim, que é um treinamento rápido mesmo, é uma forma, um modelo, tá? Como se fosse quase um método ali de treinamento. Tu precisa da informação, tu já pega ela. Acontece, às vezes, muito em ambiente corporativo também. Social Learning, que a ideia é que... Social Learning, eu acho que encaixa tudo aquilo que a gente vem buscando, tipo, como é que a gente vai interagir? O aluno vai interagir com o professor através de um fórum, através, não só o aluno, né, mas os alunos também, através do fórum, de um timeline, como é que os caras vão ficar trocando ideia ali, quais são as formas. Então, o Social Learning é uma vertente assim, de trazer formas de aprendizagem entre os alunos, né, o professor e os alunos também, tá? Eu posso dizer que é MOOC, é o Massive Open Online Course. Isso aqui também é só um outro termo que eu acabei me deparando com ele assim, olha só que legal isso aqui. Mas todos esses cursos aí que a gente conhece, que são abertos, né,
que qualquer pessoa pode pegar e pode aprender online. Então, é um outro termo que é muito utilizado e é massivo, assim, para poder espalhar a informação. É open, mas pode ser pago, tá? Normalmente é pago, mas são os cursos que a gente conhece aí pela internet afora. É um termo que eles utilizam. E o e-training, que é uma coisa que eu também quis trazer, porque existe uma pegada muito forte agora de LMS ou, né, treinamento online aí para a empresa, que é a parte mais corporativa, né? Treinamento, aí a gente está falando para profissionais. Tá? Um outro termo que eu me deparei com ele, olha só, legal, tem conceitos. Utiliza todos os conceitos do e-learning aqui, do e-learning aqui, tá? De plataformas LMS, com um detalhe muito específico para o profissional ou para aquele plano de carreira, ou eles utilizam tudo isso, tá? E daí, pessoal, essas plataformas, esse método, né, sendo virtual, à distância, eles estão chamando de e-training. Ok, uma conclusão rápida aqui, tá? As plataformas estão evoluindo e se consolidando, atingindo cada vez mais as pessoas, tá? Está sendo realmente cada vez mais massiva essas plataformas atingirem. A quantidade de pessoas que estão aderindo a cursos e tudo mais é cada vez maior, e já não é a primeira vez que essas pessoas vão... Normalmente, os consumidores desse ano já não é a primeira vez que os caras fazem, já estão consumindo há algum tempo já cursos, né? As tecnologias e novidades, eles estão complementando e trazendo experiências novas de aprendizagem, que daí é essa dificuldade, né? Às vezes, competir com o presencial é ruim, a gente é de uma era que era ruim, né? A questão de ser só um vídeo, só um áudio, um texto, só que todas essas tecnologias, essas novidades que eu falei aqui, elas vêm justamente para bater de frente com o presencial e até se tornar melhor. Em vários casos que a gente deu aqui como exemplo, eles se tornarem melhores. Óbvio que tem nichos, tem algumas coisas que não são factíveis ainda online, mas as experiências imersivas acabam, às vezes, se tornando melhores do que uma sala de aula presencial, tá? Então, essa é a conclusão que eu trago para vocês.